Jornal Band Cidade. Incêndio atinge pátio de veículos apreendidos em Uberlândia. Vamos debelar o incêndio para a gente tentar saber as causas. Funcionários da FAEPO entram em greve. A partir de hoje, somente 30% dos funcionários da FAEPO está em atividade. Governador de Minas Gerais visita o Alto Paranaíba. Onde o governo sai de trás da mesa do gabinete e aproxima das pessoas para ouvir as demandas. Comercialização ilegal de sementes piratas preocupa produtores rurais. A partir de agora, no Band Cidade. Boa noite. Um incêndio destruiu parte do pátio de recolhimento de veículos no bairro Canaã, hoje em Uberlândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Todas as viaturas do 5º Batalhão de Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o pátio de recolhimento de veículos localizado no bairro Canaã, em Uberlândia. A suspeita é de que as chamas começaram em um terreno ao lado do pátio e se alastraram rapidamente. Recebemos várias ligações lá a respeito do incêndio ter começado num lote vago aqui. Como a gente chegou, o incêndio estava de grande proporção, a gente não sabe avaliar ainda. Vamos debelar o incêndio para a gente tentar saber as causas que deu início a essa propagação. Segundo informações da assessoria do pátio de recolhimento de veículos, cerca de 50 carros ficaram destruídos pelo fogo, mas a maioria era sucata. Em nota, a assessoria garantiu ainda que se algum carro em condições de uso estiver entre os danificados e o proprietário comparecer ao local com as irregularidades quitadas, o caso será avaliado e o dono ressarcido. Em Buritis, no noroeste de Minas, a Polícia Militar prendeu uma quadrilha especializada em contrabando de cigarros. Foram apreendidos uma arma de fogo, dinheiro e 48 mil maços. No último dia 10 de agosto, a Polícia Militar de Unai tirou de circulação uma quadrilha que contrabandeava cargas de cigarro. Hoje, 12 dias depois, a Polícia Militar prendeu outra quadrilha. Como é que foi o desfecho, Major? Bem, foi um trabalho realizado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar na cidade de Buritis, onde, após levantamentos, eles descobriram uma carreta, e estava em um depósito no bairro Taboquinha, onde 5 elementos faziam o descarregamento de 900 caixas de cigarro, perfazendo em um total de 48 mil maços de cigarro. Durante as buscas, a polícia encontrou ainda um revólver calibre 22 e mais de 15 mil reais. Os autores foram presos e todo o material apreendido. Então, esses elementos foram conduzidos para a delegacia e autuados pela posse da arma de fogo e também pelo descaminho do cigarro contrabandeado. A Delegacia de Polícia Federal de Uberaba realizou na manhã de hoje, em uma usina na cidade de Delta, Triângulo Mineiro, a incineração de mais de 2 toneladas de drogas apreendidas no último ano. Para operações como essa, a polícia conta também com a presença da Vigilância Sanitária. Os funcionários da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, FAEPO, entraram hoje em greve. Pela manhã, eles se reuniram na porta do Hospital de Clínicas da UFO para fazer reivindicações. Os funcionários pedem pela reposição salarial de quase 52%, o aumento do Vale Alimentação, além da apresentação do plano de carreiras e salários. A greve será por tempo indeterminado. No momento o que foi enviado para a gente não está sendo contemplado esse valor. E os funcionários decidiram entrar em greve. A partir de hoje, somente 30% dos funcionários da FAEPO está em atividade. Em 2013, a FAEPO assumiu que no plano de cargos e salários seria trabalhada a reposição a perdas salariais acumuladas há mais de 10 anos. Isso não aconteceu e simplesmente foi um engodo. Um acordo foi assinado em 2014 entre a FAEPO, o Sindicato da Classe e o Ministério Público do Trabalho, determinando que em 90 dias o plano seria apresentado. Em junho do ano passado, o prazo acabou e, segundo o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Uberlândia, o Sindisaúde, o acordo não foi cumprido. A reivindicação é que eles cumpram o plano de cargos e salários que foi prometido junto ao Ministério Público do Trabalho
exclusivos, estamos solicitando a mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, que não foi cumprido. Cerca de 1.400 funcionários aderiram à paralisação. O serviço do Hospital de Clínicas está funcionando em regime de escala para a manutenção dos atendimentos de urgência e emergência. UTI, urgência, pronto-socorro, só essas partes que vão funcionar. Acontece amanhã o mutirão de diagnóstico e prevenção do câncer de pele em Uberaba. O evento começa às 8 da manhã e será no ambulatório da FUNEPO. Quem tem mais informações é o repórter João Paulo Solveira. O mutirão será aberto à população em geral. Sobre isso eu converso agora com o doutor Marco Túlio Rodrigues da Cunha. Doutor, quais atendimentos serão oferecidos? Inicialmente eu agradeço o espaço e o objetivo principal desse mutirão é o diagnóstico e a prevenção do câncer de pele. Então, basicamente serão feitas consultas ambulatoriais e esses pacientes que forem suspeitos de lesão serão encaminhados ou para biópsia ou para tratamento no próprio ambulatório Maria da Glória da UFPM. Os números de câncer de pele têm aumentado muito nos últimos anos, né? O câncer de pele é o mais prevalente de todos os cânceres do ser humano. Em 2014, a estimativa do Instituto de Câncer é que foram 178 mil novos casos no Brasil, só em 2014. Qual o local do evento? No ambulatório da FUNEPO, na rua Getúlio Guaritá, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, sem intervalo para almoço. O Departamento de Água e Esgoto de Uberlândia, DEMAI, fechou 16 comportas da represa de Bom Jardim e 14 de Sucupira para garantir o fornecimento de água aos moradores durante a época de seca. Segundo o DEMAI, o consumo de água pode aumentar durante o período de racionamento. Hoje, a população utiliza 195 milhões de litros por dia. A medida é para estabilizar o fornecimento até o mês de novembro e não deixar nenhum bairro sem o recebimento do recurso. A partir de hoje, a Band Triângulo vai exibir uma série de reportagens especiais em homenagem a Uberlândia. Não vá perder, nós voltamos já. O governador do estado, Fernando Pimentel, esteve hoje em Patos de Minas, Alto Paranaíba, para lançar o Fórum do Território Noroeste. O objetivo é aproximar a população da administração estadual. Fernando Pimentel chegou a Patos de Minas e foi até uma emissora de rádio e TV, onde gravou uma entrevista exclusiva. A TV local pertence ao presidente do PMDB de Patos de Minas. Depois, o governador foi ao fórum, onde se reuniu com autoridades da região. O prefeito de Patrocínio, Lucas Siqueira, tinha na ponta da língua as necessidades que o município precisa para resolver com o auxílio do Estado. Nós temos o pronto-socorro, que foi assinado o convênio na semana, no governo passado, mas precisamos de ter a garantia do recurso para a gente fazer a construção do nosso pronto-socorro novo lá em Patrocínio. A demanda, uma que é regional, que é a questão das rodovias estaduais que cortam essa região, que estão em condições lastimáveis, precisamos de lutar por elas. Precisamos de ter a compreensão e a parceria do governo do estado nas demandas de manutenção dos programas, tanto na área de educação quanto na área de saúde, junto com o governo, para nos ajudar na manutenção desses programas. E esperamos que o governador seja sensível a isso e a tantas outras, lógico. Temos demanda com relação à área da cultura, temos demanda com relação à área da educação mais especificamente, da saúde. Este vereador de Carmo do Paranaíba levou um envelope com as propostas para a cidade. E fomos privilegiados que em todo o estado é o primeiro, foi escolhida a região nossa de Patos de Minas. Eu também acredito que tem a ideia junto ao governador, do vice-governador Antônio Andrade, de ter escolhido a nossa região para iniciar esse belo trabalho, onde o governo sai de trás da mesa do gabinete e aproxima das pessoas para ouvir as demandas. O presidente do Conselho Municipal de Saúde de Patos de Minas também marcou presença e não perdeu a oportunidade de cobrar melhorias. As demandas nossas já foram levantadas, mas nem por isso nós vamos deixar de estar participando nas mesas de debate para a gente poder falar a respeito da saúde, da nossa necessidade. Agora, a população dos 30 municípios que integram o Território de Desenvolvimento Noroeste tem até o dia 11 de setembro para levantar demandas que serão apresentadas na segunda rodada do Fórum Regional de Governo, programado para acontecer em Paracatu. São 5 eixos de solicitações: desenvolvimento produtivo,
infraestrutura e logística, saúde e proteção social, segurança e educação e cultura. Durante a visita, o governador Fernando Pimentel prometeu ainda a implantação de um serviço móvel de urgência SAMU no Alto Paranaíba. Além disso, ele ressaltou a retomada das obras em todo o estado, inclusive em 3 trechos de estradas que cortam a região. BR-190 no entroncamento da LMG 782, estrada de Pindaíba a Patos de Minas e a de Serra do Salitre. Técnicos da Companhia Energética de Minas Gerais visitaram algumas obras em Uberaba. Eles queriam conscientizar os trabalhadores quanto aos riscos de lidar com a rede elétrica. Operários desta obra no bairro Universitário receberam a visita de técnicos da CEMIG, que entregaram panfletos contendo orientações da campanha com o slogan: usar a energia elétrica com responsabilidade. Escute esse recado. No caso, a gente teve aqui explanando, orientando os colaboradores, no caso os pedreiros, com relação a essas distâncias, os pintores, principalmente focando eles, os eletricistas, de trabalharem de maneira correta, de maneira segura, respeitando as distâncias de trabalho. Esta é a 10ª Semana Nacional de Segurança da População com Energia Elétrica, que acontece até o dia 30 de agosto. Palestras educativas estão sendo realizadas em locais que registram maior número de acidentes com energia elétrica. Segundo informações da CEMIG, no ano passado, 80 pessoas tiveram algum tipo de problema com relação à energia elétrica. Dessas, 19 perderam a vida, número um pouco menor do ano de 2013, quando 25 pessoas morreram. Os motivos mais comuns têm sido furtos de cabos de energia e também podas de árvores. Mas tem mais. Instalações de antena de televisão, que também é uma prática doméstica que as pessoas têm esse costume. A outra situação também é uma prática muito usual, a gente chama a atenção dos pais, que é o período de férias, né? A chegada, mudança de estação, os ventos aí, isso incentiva as crianças a adotar a prática de soltar pipa, papagaios e etc. O trabalho de orientação e prevenção da CEMIG está sendo bem aceito, principalmente na construção civil. Uma coisa boa, né, que orienta o pessoal sobre acidente, né, e tudo mais, né, que a gente trabalha mais prevenido. Tomar cuidado necessário. Mais necessário. Observar sempre a rede elétrica por perto. Rede elétrica, quando sempre vai montar um andame, né, uma coisa que tem orientação, é bom, coisa boa. O PROCON de Uberaba divulgou esta semana a relação de preços praticados sobre combustíveis nos postos da cidade. O levantamento leva em consideração 29 estabelecimentos pesquisados no último dia 19 de agosto. Na cidade, a média de preço dos combustíveis fica em R$ 1,94 para o etanol, R$ 13,24 para a gasolina e R$ 2,76 para o diesel. Porém, os produtos podem ser encontrados em alguns locais ao preço mínimo de R$ 1,87 o etanol, R$ 13,12 a gasolina comum e o diesel a R$ 2,71. A pesquisa completa está disponível no site do órgão. A partir de hoje, a Band Triângulo vai exibir uma série de 4 reportagens especiais em homenagem aos 127 anos de Uberlândia. Na primeira delas, vamos mostrar que a cidade representa para o estado e para o país quando se fala em geração de emprego e crescimento empresarial. São empresas a perderem de vista. No mês em que Uberlândia completa 127 anos, os números exigem respeito. Quando o assunto são empresas ativas, a cidade é a 21ª no país. Em 2014, 80 mil fecharam o ano em pleno exercício. Com relação às cidades mineiras, Uberlândia é a segunda com mais empresas em funcionamento, ficando atrás apenas de Belo Horizonte. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Orientar, e trabalhar em conjunto para que nós possamos gerar emprego e renda para a nossa cidade. Outro dado que chama atenção diz respeito às micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por mais de 80% do mercado em Uberlândia. O cenário é parecido com o registrado no restante do Brasil. Na contramão de outras partes do país, algumas áreas ganharam destaque. Quando o assunto é a geração de emprego, o setor de serviços foi o que teve o melhor resultado em 2015. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em maio, no município,
foram 66 postos de trabalhos gerados, com quase 4.500 contratações. E com o surgimento de novas vagas de trabalho, Uberlândia passou a ser alvo também de quem busca o primeiro emprego. A cidade virou referência quando o assunto são as oportunidades dadas ao jovem aprendiz. É o caso dessas duas jovens. Elas não perderam tempo. Aproveitaram a oportunidade de aliar a teoria com a prática. É muito bom porque aqui nós temos o contato com a teoria, a gente aprendeu sobre como ser um bom empreendedor. E aqui a gente começa vendo toda a rotina, fundamentação para o trabalho, depois a gente vê as rotinas administrativas e logo em seguida informática. As empresas estão sempre de olho nas jovens promessas. Muitos estudantes escolhem Uberlândia pela qualidade e quantidade de opções. No programa Aprendiz Empreendedor, estão cadastradas 150 empresas. Já no Senac, 2.200 alunos aguardam a tão sonhada vaga de emprego. Nós temos recebido um feedback muito positivo, né? As pessoas realmente conseguem uma inserção no mercado de trabalho. Ela atende exclusivamente alunos da rede pública, ela forma um banco de dados para atender suas empresas parceiras. Uberlândia também é referência quando saímos da cidade e vamos para o campo. Como Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país, o município ganha destaque com tecnologia de ponta e pastagens premiadas. Qualidade de leite é também leite de animais que não tem zoonoses como brucelose e tuberculose. Nos últimos 15 anos, o mercado registrou alta de 70%. Os dados são da AgriPoint. Nós não podemos perder a visão de longo prazo. Então é discutir aquilo que nós temos que fazer, o que é iniciativa privada, o que as indústrias estão vendo. Uberlândia é a primeira cidade do interior do estado a ter uma comissão para discutir assuntos internacionais. O prefeito Gilmar Machado assinou um decreto autorizando a criação da comissão Uberlândia no cenário internacional. Serão 14 instituições públicas e privadas representando a cidade. A proposta é aumentar o diálogo e construir possibilidades para ampliar relacionamentos comerciais, culturais e esportivos com outros países. Agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Climatempo. Em Unai, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. A temperatura pode chegar a 35 graus, mínima 18. Chove à tarde e à noite em Sacramento. A quinta-feira amanhece ensolarada, mas a quantidade de nuvens aumenta já pela manhã. Máxima 31, mínima 19. O dia amanhece parcialmente coberto em Itapajipe. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima 28, mínima 18. Em Arapuá, sol e poucas nuvens, sem chuva. Máxima prevista 31, mínima 13. E em Santa Fé de Minas, quinta-feira também sem chuva. Máxima 29, mínima 19. Previsão de sol com algumas nuvens. A seguir, você confere as notícias do agronegócio. Comercialização ilegal de sementes piratas de soja preocupa produtores rurais. Em instantes. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta quarta-feira. Pelo quilo do frango vivo foi pago ao produtor R$ 2,80 na capital mineira. Em Uberlândia, a saca de 60 quilos da soja em grão fechou o dia cotada a R$ 69,50, acima da média nacional. Já em Catalão, interior de Goiás, a saca de 60 quilos de feijão carioca fechou o dia valendo R$ 130. Com a aproximação da safra 2015-2016, entidades do agronegócio estão preocupadas com a comercialização ilegal de sementes piratas de soja. Uma audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, prevista para setembro, vai discutir a questão.
O comércio ilegal de sementes piratas cresceu desde a safra 2013 e 2014, depois que a lagarta Helicover parmígera infestou as lavouras de grãos das principais regiões produtoras. Segundo o Ministério da Agricultura, os casos mais graves são o trigo, com 66% de pirataria, o algodão com 44% e a soja com 60% de sementes ilegais no mercado. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, a perda da produtividade é apontada como um dos principais reflexos do uso de sementes ilegais ou piratas, como são mais conhecidas no mercado as sementes sem certificação. Primeiro, tem um risco agronômico, né, da própria utilizar um insumo que é responsável pela construção da produtividade, onde que ele não vai ter uma determinada qualidade e nenhuma procedência, vai colocar em risco a sua safra. E segundo, é as penas legais, né, tanto em relação ao obtentor, que pode entrar com uma ação de reparação de danos, como o próprio governo federal, que tem suas penalidades no caso de utilizar esse crime que é a pirataria. Com o objetivo de tentar sensibilizar tanto o governo quanto a sociedade civil, incluindo aí produtores rurais e comerciantes de sementes, a deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, apresentou um requerimento para a realização de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. A soja é responsável por 60% de todo o mercado de sementes do Brasil, com uma movimentação financeira de mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais por ano. A Associação dos Produtores espera que a audiência proponha medidas mais eficientes de combate ao comércio ilegal. A gente tem que trabalhar muito em conjunto com o governo para que esse mal que é a pirataria aqui, a gente tem que deixar bem claro, que não atinge só o sistema de produção de semente, atinge todo o agronegócio, uma vez que os prejuízos são dispersados em toda a cadeia. E a semente pirata é um barato que com certeza vai sair caro. Um homem de 43 anos foi preso em Fronteira, a 80 quilômetros de Uberaba, suspeito de contrabandear e falsificar suplementos para bovinos, que eram vendidos para pecuaristas da região. Os produtos eram comprados no Paraguai, adulterados e vendidos abaixo do preço. O suspeito já foi encaminhado para a penitenciária de Uberaba. Uberlândia recebe nesta quinta-feira a vernissagem de um artista de fama internacional. No hall do Teatro Municipal, Darlan Rosa vai mostrar a exposição Superfície, Volume e Movimento. Serão esculturas em aço e pinturas digitais que ficarão expostas até o dia 20 de setembro, nos dias de apresentações no espaço. O artista, que hoje tem 68 anos, é natural de Coromandel, mas já levou as obras para a França, Jordânia, Palestina, Alemanha, Canadá e Moçambique. Amanhã, em Uberaba, fotos e palestras vão marcar o Dia da Modelo Plus Size. O evento quer inspirar as mulheres a se sentirem bem com o corpo. A faixa já diz tudo. Miss Brasil Plus Size. Quem tem essa honra é a Evelise Nascimento, paulista que leva adiante a bandeira das gordinhas. E este título, há alguns anos, seria uma afronta para ela. O processo, eu acho que de se aceitar, demora um pouco, não é fácil. Eu falo que é um processo que dói muito para a gente se aceitar, olhar no espelho e ver que, independente de você estar acima do peso, de você ir numa loja e não achar talvez a roupa que você quer, se sentir bonita. Então, eu falo que foi um processo que para mim também doeu bastante. E a Miss Brasil Plus Size não liga mais para preconceito e até montou um blog intitulado A Gorda. E para Uberaba, ela trouxe o Dia da Modelo Plus Size. A primeira etapa acontece nesta quinta-feira e depois na primeira quinzena de setembro, neste espaço que fica no bairro Estados Unidos. Vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa vai ser um workshop que a gente vai fazer no dia 27 à noite, a partir das 7h30 da noite. No outro dia, que vai ser na segunda semana de setembro, a gente vai estar promovendo só a sessão de fotos. E o Band Cidade desta quarta-feira fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 6:50 da noite. Uma ótima noite para você e fique agora com as notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Até lá!